É um privilégio poder falar nessa conferência da Trinitas e ainda mais um tema tão importante como deslumbrando-se com a glória de Deus. E o meu tema tem a ver diretamente com o tema geral do Congresso. Eu quero desenvolver aí a Deus somente a glória, a vida centrada em Deus. É muito oportuno que a gente trate desse tema, nesse Congresso, sobretudo porque dentro da tradição reformada esse tem sido um tema importante, desde os seus primórdios. Por exemplo, no Catecismo de Genebra, nós lemos: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. E no breve Catecismo de Westminster, a primeira pergunta e resposta é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse tema da glória de Deus tem sido um tema importante da Sagrada Escritura, um fio condutor da Sagrada Escritura. A gente pode pensar em dois textos bíblicos para balizar nossa meditação nesse dia. O primeiro, Salmo 24, 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Outro texto também importante aqui, e muito bonito, muito conhecido, Salmo 115, versos 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Esse tema, então, a glória de Deus, a centralidade da glória de Deus na nossa existência, não só foi um tema importante da Reforma Protestante do século XVI, mas é um tema também presente na Sagrada Escritura de ponta a ponta, um tema que domina a Escritura de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas antes da gente tratar da glória de Deus, a gente precisa perguntar: quem é o Deus que os cristãos adoram? A gente pode pensar aqui em alguns pontos importantes aqui. Primeiro, esse Deus que se revela como Senhor vem a nós na Sagrada Escritura. O nosso Deus, o Deus que nós somos chamados a glorificar, é um Deus que se revela, é um Deus que comunica quem Ele é por meio desse livro santo. Então, nós não somos colocados aqui no escuro. O Deus da glória não só é um Deus cheio de majestade, um Deus que ilumina tudo que está diante de si, mas é um Deus também que se dá a si mesmo na Sagrada Escritura. Ele revela quem é a si mesmo na Sagrada Escritura. E quem que é o Deus que nós adoramos e que se revela a nós na Sagrada Escritura? Um ponto importante aqui, que torna a fé cristã diferente de qualquer outra religião, qualquer outra ideologia, é que o Deus que se revela na Escritura é o Deus uno e trino. Esse Deus que é o único Deus que existe, ele se revela a nós em três pessoas autoexistentes, que são uma única essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus uno e trino se dá ou se revela a nós na Escritura Sagrada. Nós só podemos falar de Deus como um e três porque essa é a revelação que ele faz de si mesmo na Sagrada Escritura. Uma essência, três pessoas em mútua comunhão, compartilhando o nome divino, compartilhando as obras divinas, compartilhando os atributos divinos, e uma essência, três pessoas recebendo o louvor que só Deus deve e pode receber. Esse Deus unitrino, que se revela a nós na Escritura Sagrada, também se revela como sendo cheio de graça e de majestade e de santidade e de soberania. Que atributos encantadores, que atributos deslumbrantes são revelados a respeito do próprio Deus na Sagrada Escritura. Mas esse Deus, ele também é o Criador de todas as coisas. Ele se revela como aquele que trouxe à existência toda a criação pela palavra do seu poder. E esse Deus que criou todas as coisas também é todo-poderoso. Ele sustenta todas as coisas criadas. Todo o universo é sustentado por esse Deus.
Deus não é o Deus que se revela na Escritura, unitrino, não é o primeiro motor que criou todas as coisas e deu corda no universo e deixou o universo seguir segundo o seu capricho. Não, o Deus criador é o Deus da providência, é o Deus que sustenta céus e terra, é o Deus que sustenta a nossa existência, é o Deus que guia a história segundo o seu propósito, é o Deus que faz todas as coisas segundo o seu comando, como nós já lemos no texto da Escritura. E esse Deus unitrino, que se revela a nós na Sagrada Escritura, ele também é redentor. Nós aprendemos na Escritura que o Pai perdoa pecadores e ele o faz por meio do sacrifício de seu único Filho na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, e o Pai, por meio do Filho, envia o seu Espírito Santo para aplicar as dádivas que Cristo alcançou na cruz aos eleitos, para confortar e santificar o corpo de predestinados, que é a Igreja una e santa e católica e apostólica. Então, o Deus que se revela a nós na Sagrada Escritura, o Deus que se comunica a nós na Sagrada Escritura, esse Deus é único, ele é uno, ele é trino, esse Deus é cheio de graça, majestade, santidade e soberania, e esses atributos são compartilhados pelas três pessoas divinas. Esse Deus é criador e o Deus sustentador, e esse Deus também se revela como redentor. Que Deus glorioso nos é revelado na Sagrada Escritura. Que grande Deus nos é dado nas páginas da Sagrada Escritura, que vem a nós por inspiração do Santo Espírito. Então, nós estamos tratando da glória que deve ser dada somente a Deus. Nossa vida deve ser centrada nessa busca pela glória de Deus. Nós estamos pensando aqui em quem é o Deus que nós somos chamados a adorar. E agora, o que é, então, a glória de Deus? O que é esse atributo que deve ser dado somente a Deus? A gente pode definir a glória de Deus como aquela majestade e brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder desse mesmo Deus. Outra forma de conceituar a glória divina é lembrar que a glória divina se refere à suprema beleza do Deus uno e trino. Quando nós então falamos de buscar a glória de Deus ou dar a Deus a glória, nós estamos sendo lembrados então de que como cristãos nós somos chamados a atribuir a Deus toda a majestade, toda a luz, toda a beleza. Ou, pensando de outra forma, nós somos exortados a confessar que Deus é o ser mais majestoso que existe, o ser mais luminoso que existe, o ser mais belo que há em toda a criação. John Piper, ele dá uma definição bem bonita sobre a glória de Deus. Ele diz, na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras e que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência renovada. Bonita definição da glória de Deus. Nós somos chamados, então, a dar glória ao Deus que vem a nós nas páginas da Sagrada Escritura, que revela-se de si mesmo nas páginas da Sagrada Escritura. Aí a gente tem que levantar uma pergunta. Por que Deus busca a sua glória? E essa é uma pergunta importante. Por que Deus busca a sua glória? Porque somente Deus é Deus. Esse é um ponto central para a espiritualidade cristã. Porque somente Deus é Deus, ele tem o direito de fazer com que todas as coisas redundem em glória para o seu nome. Porque só existe um único Deus, o Senhor, Yahvé, o Eu Sou, ele é aquele que é, ele que se revela na Sagrada Escritura, então ele tem o direito de fazer com que todas as criaturas, sejam chamadas a render glória somente a ele. Porque somente Yahvé é Deus, ele é digno de toda a glória. Se Yahvé buscasse a glória de outrem, ele deixaria de ser Yahvé, ele deixaria de ser o único Deus. Porque Deus é uno e trino. Porque esse Deus tem em si os atributos
todos em sua máxima potencialidade, porque Deus é o Criador, o sustentador, o Redentor, porque esse Deus se revela a nós de forma especial na Sagrada Escritura. Ele tem o direito de fazer com que tudo redunde em glória para si mesmo. Ele tem o direito de exigir que toda a criação, toda a criatura dê glória a Ele. E a gente aprende isso em João capítulo 17, versos 1 a 5. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifico na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 10. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles são glorificados. Versos 20 a 24. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória para que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste sejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. O apóstolo João, no seu evangelho, no quarto evangelho, ele acrescenta um outro ponto aqui que é bem importante para nós compreendermos. Deus tem o direito de requerer que toda a criação dê glória a Ele. Mas, de outra forma, quando toda a criação dá glória a Deus, a criação e os seres criados estão imitando Deus de forma mais profunda, na medida que o Pai comunica a glória ao Filho, o Filho comunica a glória ao Pai, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que o Espírito Santo suscite anseio de glória nos salvos e na criação, de tal forma que o Espírito Santo comunica glória ao Filho e glória ao Pai, e o Pai e o Filho derramam glória sobre o Espírito. Então, quando nós cristãos, nós que amamos esse Deus revelado na Escritura Sagrada, esse Deus uno e trino, esse Deus cheio de atributos maravilhosos, esse Deus que é Criador, sustentador, Redentor, nós estamos imitando a Deus da forma mais profunda. Isso é impressionante. Se você quer ter alegria plena, se você quer ter um prazer que não acaba, se você quer ter de fato contentamento, você deve se unir aos santos para dar glória a Deus, e dando glória a Deus você está imitando o próprio Deus, na medida que cada pessoa da deidade comunica glória a outra. A imagem aqui vem de C.S. Lewis. Há uma dança de glória na Trindade. Cada pessoa comunicando a glória a outra. Cada pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito, dando glória a outro, e o Deus unitrino requerendo que toda a criação, os seres animados e inanimados, deem glória a Ele como único Deus que existe. Então, quando a igreja glorifica a Deus, quando os eleitos glorificam a Deus, essa comunidade está imitando a própria Trindade. Na medida que o Espírito busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. Assim, porque Deus é Deus, Ele é o único digno de receber toda a glória, e como nós já ouvimos na Sagrada Escritura, Deus não vai dividir a sua glória com outrem. Eu mencionei no começo da nossa palestra que o tema da glória de Deus perpassa toda a Sagrada Escritura. Deus requer que toda a criação dê glória a Ele, e na Escritura nós aprendemos que, de fato, a história da redenção é a ação de Deus na história, de tal forma que Ele receba toda a glória. Vamos tentar resumir aqui, em alguns minutos, toda a Sagrada Escritura por meio de algumas sentenças. A criação é obra para a glória de Deus. Bondade e beleza presentes na criação sem pecado refletiam e comunicavam glória a Deus. Para nosso escândalo, a queda ocorre
para a glória de Deus. Ocasião em que a vinda do Filho já é prometida, em Gênesis capítulo 3:15. A humanidade que se espalhou pela terra e o dilúvio ocorrem para a glória de Deus. O Senhor Deus confundiu as pretensões idolátricas e religiosas da Torre de Babel para a sua glória. Deus entrou em aliança com Abraão, Isaque e Jacó para a sua glória. Deus se manteve fiel à aliança, mesmo meio pecado e miséria, para a sua glória. O povo da aliança foi sustentado durante a escravidão no Egito por 400 anos para a glória de Deus. Com sinais e prodígios, o povo foi retirado do Egito para a glória de Deus. O povo chegou à terra da promessa depois de 40 anos de peregrinação no deserto, onde a paciência de Deus foi revelada para a glória do próprio Deus. O povo padeceu debaixo de pecado e em meio às invasões de outras nações durante quase 400 anos, para a glória de Deus. Reis foram levantados, para a glória de Deus. Reis foram derrubados, para a glória de Deus. O reino foi dividido, para a glória de Deus. Israel foi levado para o cativeiro, para a glória de Deus. Judá foi conquistada, para a glória de Deus. Jerusalém foi destruída, para a glória de Deus. O povo foi levado cativeiro, para a glória de Deus, como a gente aprende em Isaías. O texto de Isaías 45, versos 5 a 7, e depois verso 12, depois versos 15, 18, 23 e 25, diz o seguinte: Eu sou Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou Senhor que faço todas essas coisas. Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Todos que fabricam ídolos haverão de se envergonhar e se decepcionar. Juntos cairão desapontados. Mas Israel será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados nem decepcionados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Jurei por mim mesmo. A palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá: a justiça e a força estão somente no Senhor. Todos que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados, mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. O povo passou 70 anos no exílio para a glória de Deus. O povo retornou para a terra para a glória de Deus. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio para a sua própria glória. O Filho, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo na plenitude dos tempos para a sua glória. O Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado, para a glória de Deus. O Filho, sem pecado, caminhou para a cruz, para a glória de Deus. Isso é um tema muito importante no Evangelho de João. Preste atenção quando você for estudar o Evangelho de João nas palavras exaltado e glorificado. As duas expressões têm conexão com o escândalo da cruz. Quando o Filho, sem pecado, é morto na cruz de vergonha e dor, isso ocorre fundamentalmente para a glória de Deus. O Filho foi morto e padeceu a morte cruz, morte um criminoso, para a glória de Deus. O Filho morreu por nossos pecados, para a glória de Deus. O Filho matou a morte em sua ressurreição, para a glória de Deus. O Filho ascendeu aos céus, para a glória de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para a glória de Deus. O Espírito Santo guiou a igreja até os confins da terra, para a glória de Deus. E, finalmente, o Filho voltará dos céus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a sua glória. Olha que João escreve, ou registra, em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Olha que imagem linda. Tenta, enquanto a gente lê essa passagem bíblica, imaginar essa imagem que João nos comunica.
Então vi do céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que imagem, meus irmãos e irmãs! Que imagem tremenda! O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, aquele que proclama ser o Eu Sou, ele vai voltar em triunfo para a glória de Deus. Por que Deus existe? Deus existe para a sua própria glória. E Deus faz com que toda a criação, Deus requer que toda a criação dê glória a Ele, porque essa é a paixão última de Deus. Todo o propósito, então, da criação e da história da redenção, todo o propósito da nossa própria existência é a glória de Deus, é dar glória a Deus. Agora, um ponto importante aqui é que Deus não criou o universo para obter amor e adoração. Algumas pessoas acham que Deus criou, chamou a existência a criação e criou os seres humanos porque Deus estava sozinho e queria companhia. De forma nenhuma. Se Deus é um Deus uno e trino, ele já tem amor e glória em si mesmo. Ele já tem comunhão, uma comunhão perfeita em si mesmo. Ele já tem todas essas dádivas em si. Tim Keller aqui ilumina o ponto. Ele diz: Deus criou o universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, e para que estes o transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. A citação de Keller aqui é muito importante. Ela é baseada nas obras de Jonathan Edwards, inclusive, mas o ponto que ele destaca aqui é que Deus cria o universo para espalhar a glória, para espalhar a alegria que ele já tinha em si mesmo como Deus uno e trino. Nós somos criados, então, para retribuir a glória que Deus merece, que Deus requer e que é uma característica do próprio Deus, a própria majestade, a própria beleza que há em Deus. Logo, se Deus existe para a sua própria glória e para fazer com que toda a criação, todo o universo rendam glória a Ele, nós somos chamados, então, para viver para a glória de Deus. A gente lembra então, que nós somos salvos, perdoados, regenerados, justificados, adotados para a glória de Deus. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus, porque somos salvos para a sua glória, por causa da sua glória, e como Paulo coloca aqui, nós estamos sendo transformados de glória em glória para dar todo o louvor, atribuir toda a majestade ao Deus uno e trino. Portanto, a gente precisa se unir ao próprio Deus, oferecendo glória somente a Ele. Assim, meus irmãos e irmãs, a nossa paixão deveria ser glorificar a Deus, viver para a glória de Deus em tudo que a gente faça. A gente aprende na Escritura Sagrada que até mesmo os dons que nós recebemos por meio do Espírito são para comunicar a glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Todos os dons que recebemos são nos dados para que a gente sirva e sirva de tal forma que Deus receba a glória. Esse congresso é patrocinado por uma escola e por uma editora, Trinitas.
uma escola que tem em vista formar uma futura geração de homens e mulheres capacitados, bem instruídos, para dar glória a Deus no serviço mais amplo na criação. Então aqui a gente pode pensar um pouquinho. Aqueles que são chamados a profetizar são chamados a ajudar a igreja, a cultuar, a celebrar o Senhor, de tal forma que ele receba a glória. Pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, missionários, esses recebem dons de tal forma que eles chamem pessoas e capacitem pessoas a celebrar a glória máxima de Deus em cultos e em eventos outros que a comunidade do povo de Deus realiza. Mas Deus vai dar dons artísticos para outros homens e mulheres. E esses homens e mulheres que recebem esses dons artísticos, para fazer música, pintura, eles devem fazer música e pintura de tal forma que Deus receba toda a glória. A gente pode lembrar Johann Sebastian Bach aqui, que fazia todas as suas músicas, tanto para culto como para divertimento ou entretenimento, para a glória de Deus, invocando a ajuda de Jesus para fazer essas composições. Então, espera-se que aqueles que forem ensinados aqui na Trinitas venham a ser capacitados a fazer arte e música para a glória de Deus. Outros vão ser chamados a escrever, a preparar boa literatura, livros educacionais, livros para entretenimento, que essa boa literatura comunique glória de Deus, como John Bunyan, como C.S. Lewis, como Tolkien fizeram no passado. Outros serão chamados a trabalhar com ciências humanas, ciências abstratas, ciências na área biológica, que esses sirvam nessas áreas de tal forma que Deus seja glorificado, que Deus receba todo louvor. Outros serão chamados a militar nos palácios, no âmbito da política, que esses, tendo recebido dons para isso, militem nos palácios, nos centros de decisão de nosso país, para a glória de Deus, que eles sirvam ao povo para a glória de Deus. Em outras palavras, Deus não apenas nos salva para a sua glória, mas Deus nos arregimenta para servirmos no mundo, na sua criação, em todas as esferas da criação, para a sua glória. Mas não só isso. Nossas amizades, nossos estudos, nosso descanso, nosso casamento, nossa família, até mesmo a nossa alimentação deveria redundar em glória para Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Aqui eu sempre lembro de uma pergunta que o saudoso Dr. Shedd fazia em algumas das suas preleções quando ele tratava desse tema. Você toma suco de laranja para a glória de Deus? Esse é o ponto que Paulo coloca para a gente aqui em 1 Coríntios 10, verso 31. Até mesmo questões simples, como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Porque, em última instância, meus irmãos e irmãs, nós somos criados para experimentar alegria, contentamento e prazer em Deus, numa segurança que procede do próprio Deus. A gente aprende isso em Romanos capítulo 8, versos 28 e depois 37 a 39. Paulo escreve: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse ambiente, então, de segurança filial que nós recebemos de Deus em Cristo por meio do Espírito, a gente, então, tem essa liberdade de, em Deus, experimentar alegria, contentamento e prazer. Quando, meus irmãos e irmãs, nós glorificamos a Deus, nós aprendemos que a nossa verdadeira alegria e prazer estão em Deus. Aqui a gente pode ler o Salmo 37, versos 23
até 28. Você lembra que esse salmo ele é escrito num ambiente de perplexidade e de luta. O salmista, Asaf, está lutando com questões sérias ligadas ao problema do mal, mas olha como é que ele caminha para concluir o seu salmo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é estar junto a Deus. Põe a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Irmãos, olha que bonito esse salmo. Asaf chega ao ponto de perder a esperança, porque aparentemente os ímpios estavam triunfando na sua época. Só que quando ele olha para Deus, quando ele é colocado à posição em que ele pode refletir de fato sobre quem Deus é, ele descobre que ele está seguro em Deus e que todo o seu tesouro, toda a sua alegria, toda a sua segurança estão em Deus. Logo, ele não deseja mais nada além de Deus, porque Deus é a fonte da nossa alegria e do nosso prazer. Se nossos afetos e desejos, então, forem dirigidos para a glória de Deus, nós provaremos alegria e contentamento que não podem ser descritos, posto que essa alegria e contentamento estão protegidos no próprio Deus. Você tem buscado a glória de Deus? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem protegido seus afetos e desejos em Deus, de tal forma que, independente das circunstâncias externas, você continua tendo alegria e contentamento em Deus? Nota como Davi, o grande rei, atribui glória a Deus em 1 Coríntios capítulo 29, versos 10 a 14. Então, Davi bendisse o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Se nós guardamos nossos afetos e desejos em Deus, se nossos desejos e afetos são dirigidos para a glória de Deus, nada vai poder roubar essa alegria e contentamento que nós temos em Deus. Eu queria encerrar então essa reflexão lendo mais duas passagens. A primeira, Salmos 29, versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E finalmente, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude não apenas a conhecer um pouquinho o Deus que se revela na Escritura, mas a entender que esse Deus tem o direito e ele tem o prazer de buscar ser glorificado em todas as coisas. E quando nós o glorificamos, quando nós buscamos a glória dele, a nossa alegria e o nosso prazer serão perenes, posto que estão protegidos, estão guardados num Deus que busca a sua glória e que de fato faz que toda a história e toda a criação o glorifiquem. Vamos orar. Senhor, ó Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito, Deus Criador, Deus Sustentador,
Deus Redentor, Deus de majestade, de santidade, de soberania, de graça e bondade. Ó Deus, nós celebramos e adoramos o Teu nome. Tu que não nos deixas em trevas, antes te revelas a nós na Sagrada Escritura, que ilumina o nosso caminho. Glória seja o Teu nome. Nós aprendemos na Escritura que o Senhor age para a Tua própria glória. O Senhor faz com que toda a criação renda glória a Ti. Haverá um tempo que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se prostrarão e darão glória a Ti. Ó Deus, infunde em nós o desejo de buscar a Tua glória. Dá-nos, ó Deus, a ânsia de dar glória a Ti, de viver para a Tua glória, de tal forma que a gente tenha alegria e contentamento sempre na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos dons para que a gente dê glória a Ti na igreja, na família, no Estado, na escola, no nosso entretenimento. Dá-nos dons para que a gente haja de tal forma que o Senhor receba glória em todas as coisas, porque o Senhor é digno de toda glória. E ao Teu nome, ó Deus, nós damos glória. Glória a Ti, ó Pai. Glória a Ti, ó Filho. Glória a Ti, ao Espírito. Amém.